Dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui hoje, dia 22 de dezembro de 2020, às vésperas do Natal, para mais uma palavra para nos edificar. Quero agradecer, para nos alimentar, uma palavra para nos fazer crescer. Amém? Eu quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós, nos ajude, compartilhe o canal, curta, comente. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Também, se você tem liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição através de um TED, um DOC, uma transferência bancária, um Pix, aqui para a conta que está aqui na descrição desse vídeo. Amém? Dito isso, vamos começar a palavra de hoje. Eu queria trazer uma palavra rápida, vai ser uma retrospectiva de 5.000 anos, mas a gente vai ser breve. Eu queria que você prestasse bastante atenção e fosse até o final dessa mensagem. Vamos do princípio. Como as coisas começaram? Gênesis capítulo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deixa eu aumentar esse ar-condicionado aqui para ele não me fazer tossir nem espirrar. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então Deus aqui, querido, a gente vê que no princípio Deus foi criando todas as coisas, criou os céus, as estrelas, o sol, criou o mar, criou a terra, foram criando todas as coisas, apenas declarando, haja e houve. Né? Declarou também sobre as plantas, sobre os animais que foram criados para povoar a terra, para povoar os oceanos, os rios. Por fim, quando Deus foi criar o homem, no versículo 26 de Gênesis 1, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui, e tenha ele domínio sobre toda a criação. Eu quero aqui fazer uma pausa para fazer uma pergunta para você. Se Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu quero perguntar a você, quero que você me responda. Se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, como é Deus? Será que Deus tem os cabelos assim, ó, brancos como o meu, é louro, tem o cabelo encaracolado, tem os olhos azuis, ou os olhos castanhos, ou os olhos pretos? Como é Deus? Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, olhando para nós, nós podemos ver Deus. Não é isso? Como você acha que Deus é? A resposta, querido, está, como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, está em João capítulo 4. Né, quando a mulher samaritana se encontra com Jesus ali no poço de Jacó, eles travam um diálogo e por final Jesus fala para ela, olha, se você soubesse com quem você está falando, né, você me daria água e tal. Ele começa a conversar com ela e ela vai tendo um entendimento do ponto de vista natural. Até que quando no final do diálogo, em João capítulo 4, no versículo João capítulo 4, ela fala assim, Senhor, então me dá dessa água. Jesus fala assim, então vá, deixa eu pegar aqui para mim não errar. Né? Aí ela ficou assim meio espantada com Jesus, porque Jesus pediu água para ela. Ela disse, como que você, um judeu, conversa comigo, uma samaritana? Aí ele fala, olha mulher, se você soubesse com quem você está falando. Aí ela pegou e falou assim, mas como é que você vai tirar água se você não tem com que não vai beber água, não tem que tirar? Ele falou, olha, se você beber a água que eu te dou, nunca mais você terá sede. Aí ela fala, Senhor, me dá dessa água. Eu todo dia tenho que vir aqui buscar água nesse poço, o senhor tem uma água que eu nunca mais vou ter sede, me dá dessa água. Aí Jesus fala para ela assim, então vai na cidade e traz o seu marido, volta, traz o seu marido e venha cá. E ela falou assim, eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim, é verdade, você falou bem disseste que marido não tem, porque você já teve 5, e esse que você está com ele agora também não é seu marido. Aí nesse momento ela falou, Senhor, vejo que és profeta. Ela percebeu que a pessoa que ele estava falando ali. Aí ela falou assim, faz uma pergunta para ele, olha,
Já que o senhor é profeta, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu estou parafraseando, amém, querido? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O meu povo, os samaritanos, dizem que nós temos que adorar a Deus no Monte de Samaria. Mas os judeus dizem que nós temos que adorar a Deus no templo em Jerusalém. Afinal de contas, é no templo de Jerusalém ou no Monte de Samaria? E Jesus responde para ela assim: mulher, vem a hora e já chegou. Ele fala primeiro assim: vós, versículo 21, disse Jesus: mulher, podes crer-me que nem no monte de Samaria, nem no templo de Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aí a resposta para a pergunta que eu perguntei para vocês no começo: como que é Deus? No versículo 24, Jesus diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, se Deus é espírito, e nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também somos um espírito. Amém? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Com o nosso espírito nós temos contato na dimensão espiritual, com Deus, com os anjos, com a palavra de Deus, que é espírito, com a dimensão do espírito. Com a nossa mente, que é a nossa alma, onde está assediado o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa vontade, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós temos contato com essas coisas da alma, do sentimento, da inteligência, do raciocínio. E com o nosso corpo físico, através dos 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, nós temos contato com a dimensão física, com o mundo físico. Então, nós, homens, somos um ser tridimensional. Mas continuando lá em Gênesis 1, no versículo 2,16, de Gênesis 2, no versículo 16, depois que Deus criou tudo, todas as coisas, né, e criou todas as plantas, Deus dá uma ordem para o homem em Gênesis 2, 16 e 17. Ele diz assim: e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem para Adão: olha, você pode comer de todas as árvores que estão aqui no jardim, dos frutos de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia que você comer, você morrerá. E aí, em seguida, Deus cria a mulher, porque Deus disse que não era bom o homem viver só, ele cria então, faz Adão cair no sono, e aí do seu lado ele tira uma parte, e aí faz a mulher e entrega para Adão. Aí no capítulo 3 de Gênesis começa a narrar a queda do homem, porque a serpente, que tipifica Satanás, que é mais sagaz do que todos os animais selvagens, ele se aproxima da mulher e diz, né? É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E aí a mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha só. Aqui já vem um detalhe. Deus não disse que não era para tocar, Deus disse para não comer. Aqui já mostra que a mulher não sabia exatamente qual tinha sido a ordem de Deus. Não sabemos se foi porque Adão não transmitiu direito, não sabemos se foi porque ela entendeu assim. Mas aí, naquele momento, a serpente, o diabo, percebeu que a mulher não tinha a certeza, não tinha a informação correta. E aí ele aproveitou e a enganou. Ele disse: olha, é certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui agora vem o X da questão. O diabo seduz a mulher com uma proposta: olha, Deus não está mentindo para você, você não vai morrer, vocês não vão morrer não. O problema é que Deus não quer que vocês sejam como Ele, conhecedor do bem e do mal. Queridos, Deus criou o homem e a mulher, deu a eles o domínio sobre toda a criação e deu essa ordem para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê?
porque Deus queria preservá-los, preservar a vida deles, né? E aí, se vocês comerem, vocês vão morrer. Na verdade, queridos, Adão e Eva conheceriam o bem e o mal como Deus conhece o bem e o mal sem ter experimentado o mal. Essa era a proposta de Deus. Eles cresceriam gradativamente conhecendo o bem e o mal, porém sem experimentar o mal. Assim como Jesus se esvaziou da sua glória e veio à terra, viveu aqui como homem, mas sem pecado. E aí o que aconteceu? A mulher tomou então do fruto, comeu, deu para Adão, Adão comeu, e eles, naquele momento, eu pergunto para você, morreram ou não morreram? Deus falou que eles iam morrer. Satanás disse que eles não morreriam. Afinal de contas, morreram ou não morreram? Talvez você fique aí agora nessa pergunta e vou te dar a resposta. Morreram. Continuando, diz aqui que logo que eles abriram, no versículo 7, que eles comeram, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Entenda uma coisa, querido. Deus disse que eles morreriam se comessem. Eles comeram e abriram-se os olhos. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? A Bíblia, queridos, fala de 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é essa que está descrita aqui, que é quando eles deixaram de viver pelo Espírito e passaram a viver pelos sentidos, passaram a viver do ponto de vista naturalmente, abriram-se os olhos, porque até então os olhos deles eram fechados e a percepção que eles tinham eram pelo Espírito. Eles tinham contato tudo pelo Espírito. E aí eles passaram então a viver pelos sentidos. Eles morreram espiritualmente, ou seja, ficaram separados de Deus. Esse é o primeiro tipo de morte que a Bíblia fala. O segundo tipo de morte que a Bíblia fala está em Tiago, capítulo 2, que fala que assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras também é morta. Isso está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse é o segundo tipo de morte, a morte física. Você já deve ter experimentado em algum momento da sua vida, ter ido a um velório, a um cemitério, e viu a morte física. O que é? O corpo sem o espírito. Naquele momento, o espírito foi embora para a dimensão do espírito e ficou ali o corpo, que era pó, e vai voltar para o pó. Essa é a morte física, é o segundo tipo de morte que a Bíblia fala. Primeiro tipo de morte, a morte espiritual, que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, e aí eles ficaram separados de Deus, foram separados de Deus, perderam a natureza de Deus que eles tinham, porque eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e eles naquele momento receberam a natureza pecaminosa, que é a natureza do inimigo. Se tornaram então filhos de Satanás. E o terceiro tipo de morte que a Bíblia fala, que está lá em Apocalipse, eu estou pegando aqui, que se chama a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Segunda morte, queridos, é a separação eterna de Deus. São aquelas pessoas que não tiveram seu nome, não reconheceram Jesus quando estavam em vida como seu Senhor e seu Salvador, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, e então eles passarão a eternidade separados de Deus no lago de fogo e de enxofre, onde Jesus fala que lá haverá choro e ranger de dentes. Aqui também no capítulo 22 de Apocalipse, fala deixa eu achar aqui. No capítulo 20, versículo 14. Diz assim, Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então,
os 3 tipos de morte que a Bíblia fala. Morte espiritual aconteceu no Jardim do Éden, que é a separação de Deus, quando Adão e Eva perderam a natureza de Deus, foram feitas à imagem e semelhança de Deus e passaram a viver na carne. E o segundo tipo de morte, Tiago capítulo 2, versículo 26, que diz que o espírito sem o corpo sem o espírito é morto, né? A morte física. E o terceiro tipo de morte que a Bíblia fala está lá em Apocalipse 20, 14 e 21, 8, que diz que aqueles que não foram, que o seu nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e de enxofre, isto é, a segunda morte, ou seja, a separação eterna de Deus. Então, querido, veja bem, o homem morreu ali no Jardim do Éden espiritualmente, ficou separado de Deus. Naquele mesmo capítulo 3, Deus faz uma promessa que resgataria o homem. Deus criou o homem, mas não o abandonou. Deus resgataria o homem, ele dá uma promessa. Né? Ele fala que Adão agora, então, por causa da desobediência dele, do suor do seu rosto, ele teria que angariar o seu pão, a mulher seria multiplicada as suas dores no parto, a mulher seria inimiga de Satanás, o descendente da mulher calcaria a cabeça da serpente, pisaria a cabeça de Satanás, ou seja, tiraria o domínio que ele passou a ter agora sobre o homem, porque o homem decaiu da sua natureza, não tinha mais a natureza de Deus, e passou a ter uma natureza pecaminosa, né? E Satanás morderia o calcanhar do descendente da mulher, mas ele pisaria a sua cabeça, ou seja, quebraria o seu domínio. Isso é o que significa isso, pisar a cabeça. E aí o que aconteceu, querido? A partir daí, o homem passou a viver, né, sem a direção de Deus, porque diz aqui o texto, em Gênesis 3, que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter com o homem. E Deus conversava com o homem, Deus dava instruções com Adão. Mas a partir desse tempo, né, que Adão ficou separado, ele passou a perceber as coisas naturalmente, ele perdeu o contato com Deus. Ali em Gênesis 3 fala da morte espiritual, a separação de Deus. E a gente vê isso porque lá em Gênesis 5 fala da morte física de Adão. Diz assim, a partir do versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos de vida foram 930. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Aqui já está falando da morte física de Adão. Então, que a gente vê que a partir daí o homem, com a sua natureza caída, ele é dessa natureza de Satanás, recebe essa natureza e todas as coisas ruins passam a acontecer na terra. A inveja, o ódio, o assassinato, a morte, todas essas coisas ruins, né, passam a fazer parte da vida do homem. Isso não era o projeto de Deus. Tanto é, queridos, que a gente vê que logo no capítulo 4 a gente vê 2 filhos de Adão, Abel e Caim, né? Caim, por inveja de Abel, ele assassina seu irmão. A gente vê aí que a natureza dele já não era mais aquela natureza à imagem e semelhança de Deus. Isso foi a causa de todos os males. Só que Deus não abandonou a sua criação. Deus fez várias alianças com vários homens, queridos, tentando trazer de volta ao homem. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Davi, sabe, querido? Mas em todas as alianças, a parte de Deus cumpria, mas a parte do homem esbarrava em um fato: o homem não podia se aproximar de Deus por causa da natureza pecaminosa. Isaías fala que o que nos separa, o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Deus é santo. E aí, esse problema tinha que ser resolvido, mas o homem não podia resolver. E aí, ao longo do Antigo Testamento, você vai vendo os profetas profetizando que viria um Redentor, que viria um Salvador, que viria um Redentor, viria um Salvador para redimir a humanidade, né? E aí, no Isaías capítulo 7, Deus dá uma promessa. Deus diz assim: porque a virgem dará à luz uma criança. Isaías 7, versículo 14. Diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Queridos, quando o profeta Isaías leu essa profecia, foi mais ou menos 700 anos, aproximadamente 730 anos antes de Jesus pisar na terra. Agora imagina você, há 2.720 anos antes
lá atrás, alguém dizer que uma virgem daria à luz uma criança, isso é coisa de louco, esse profeta é louco, as pessoas pensavam. Né? Deus é louco falar uma coisa dessa. Era inconcebível, mas, né, para Deus não existe impossível. Amém, queridos? E também Deus retorna novamente a fazer a mesma promessa lá em Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino para o estabelecer, e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Deus deu a promessa que a virgem daria à luz um bebê, e aí passam-se os 700 anos, vamos lá para Lucas, capítulo 1, o anjo Gabriel aparece para Maria, a partir do versículo 26 de Lucas 1, e ele diz, Maria já estava noiva de José, né? E ele diz, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, né? Abençoada, bendita. E Maria ficou meio perturbada, falou, o que é isso? Por que ele está me saudando assim? Né? Aí o anjo Gabriel diz a ela que ela foi escolhida por Deus. Queridos, Maria, a mãe de Jesus, do nosso Senhor e do nosso Salvador, foi a mulher mais abençoada que já pisou aqui na terra. Por quê? Porque ela foi escolhida. O seu ventre foi escolhido para receber o Salvador, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Receber Deus, querido. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, o próprio Deus, né, da criação, que fez aliança com Israel, porque Jesus era Deus, é Deus. Né? Ele se encarnaria, se tornaria carne, se faria homem para vir resgatar a humanidade. E aí ela fica perturbada, né? Aí ela fala assim, não se perturbe, você foi escolhida por Deus. E você dará à luz um bebê e ele será o Salvador. Aí ela fala assim, e você vai chamar ele de Jesus. E ela fala assim, mas como? Como vai ser isso? Eu sou virgem. Aí o anjo explica para ela como que vai acontecer. Ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, versículo 35. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Queridos, Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. A célula masculina que gerou Jesus veio do Espírito Santo, veio de Deus. Então Jesus, ele não recebeu a natureza pecaminosa que hereditariamente o homem ia passando de uns para outros. Precisava ser assim. Ele recebeu a natureza de Deus. E Jesus veio a essa terra com uma natureza dupla, humana, um corpo humano, mas com uma natureza sem pecado, porque ele recebeu a sua semente, era uma semente indestrutível, a semente do Espírito Santo. E aí Jesus nasce, cresce, começa o seu ministério. Eu vou adiantar, por causa do tempo. E aí, depois Jesus está passando, né? Jesus começa o seu ministério. Ele começa o seu ministério a ensinar a redenção, a ensinar o reino de Deus. E ele começa, então, começa a obra que ele veio realizar aqui na terra. Quando ele começa a pregar o reino de Deus, começa a ensinar o reino de Deus, as pessoas ficam espantadas com a sua doutrina, né? E no capítulo 3 de João narra um encontro que ele teve com Nicodemos, e Nicodemos vai às escondidas à noite procurar Jesus, e ele fala, mestre, eu vejo que os sinais que o senhor faz realmente só pode ser de Deus, porque só vindo da parte de Deus. Aí Jesus fala assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos fica espantado com essa declaração de Jesus. Ele fala, como? Como que eu vou novamente voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala, Nicodemos, eu estou falando, você é um doutor da lei, e eu falando de coisas espirituais, você não entende, você está entendendo naturalmente. Ele fala assim, olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, eu estou lendo João capítulo 3, versículo 5
e 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus fala aqui então para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Por que ele precisava nascer de novo? Porque Jesus fala aqui, nascer do Espírito. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, o homem havia morrido espiritualmente. Ele precisava nascer de novo. Como que é isso? Esse novo nascimento. Como acontece esse novo nascimento? João capítulo 1 nos dá essa chave. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí ele diz, no versículo 10, o Verbo, Jesus, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só, aqui o João está falando, Jesus fala para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, que se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. E aqui João explica como é o novo nascimento. Nascer do Espírito veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, porque não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, queridos, todo homem, toda mulher precisa nascer de novo. Como que se nasce de novo? Como que é o nascer do Espírito? É crer no Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus fala em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Paulo afirma isso em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Queridos, todo homem precisa nascer de novo, e para nascer de novo precisa crer em Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo veio a essa terra como homem, viveu aqui como um homem, mas sem pecado. E quando ele foi para aquela cruz, ele estava ali levando todo o pecado da humanidade. Ele estava me substituindo você. Quando você crê nisso e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo, você nasce de novo, a sua natureza é trocada, acontece um milagre no seu espírito, o seu espírito é recriado e o Espírito Santo vem habitar junto com você, no seu espírito, e se cumpre aquela promessa de Deus, que diz que nunca nos deixaria, nunca nos desampararia, nunca nos abandonaria. O Espírito Santo vem, se une ao nosso espírito, habitam juntos nesse corpo físico, nesta casa que é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo hoje é o templo do Espírito Santo e nós somos salvos. Aí nós somos desligados, nós nos tornamos filhos de Deus e aí nós somos libertos, do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, no qual nós temos a redenção, a remissão, o perdão dos nossos pecados. Tudo isso é no Espírito que acontece. Então hoje o homem precisa crer no Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas para que seja salvo. Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Eu queria que você repetisse esta oração comigo em voz alta. Feche seus olhos, diga assim: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio nessa terra como homem, se esvaziou da sua glória, veio a essa terra como homem, viveu aqui como homem, porém sem pecado. Eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos meus pecados, mas no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. E hoje Jesus Cristo está vivo, assentado à direita de Deus, intercedendo por todos aqueles que creem no seu nome. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida, para a glória de Deus Pai. Amém.
Amém, queridos? Se você fez essa oração pela primeira vez, você nasceu, acabou de nascer de novo. Isso é o novo nascimento. Crer com o coração e confessar com a boca. Você fez essa boa confissão. Amém? Agora, querido, cresça. Você é um bebê espiritual? Cresça no conhecimento de Deus. A palavra de Deus é o alimento para o nosso crescimento, para que o Espírito desenvolva, cresça no conhecimento de Deus, da sua palavra, e nós possamos desfrutar de toda a plenitude, toda a vida plena que Deus nos deu por intermédio do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Vou encerrar para o vídeo não ficar longo. Em outra oportunidade nós falamos mais. Amém? Vou orar por cada um. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu oro agora por cada um dos irmãos que estão aqui assistindo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre eles. Querido, se você está passando por alguma situação de enfermidade, coloque a sua mão sobre o local e eu vou orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque na cruz do Calvário, Jesus nos salvou, nos curou, nos libertou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em nome de Jesus Cristo eu declaro agora sobre essas pessoas que estão assistindo e que estão com algum sintoma de enfermidade, eu declaro agora a cura. Todo mal saia agora na autoridade que eu estou mandando no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Fiquem na paz.